Você já parou para pensar que talvez o maior erro da sua vida não tenha sido o que você fez, mas o que você disse? E se o momento em que tudo começou a dar errado não foi por causa de uma escolha, mas por causa de uma palavra lançada fora do tempo? E se for justamente o silêncio que você tanto evita, o instrumento divino que Deus quer usar para te proteger, restaurar a tua casa e resgatar a tua autoridade espiritual? E se eu te dissesse que há palavras que atraem bênçãos, mas também há palavras que abrem portas para batalhas que você nunca deveria ter enfrentado? E se eu te revelasse que há momentos em que Deus te protege, não através de grandes milagres visíveis, mas através do simples ato de te impedir de falar? Sim, há um poder oculto, pouco compreendido até pelos mais fervorosos cristãos, que pode mudar radicalmente a tua vida. O poder do silêncio escolhido, do calar obediente, da boca fechada no tempo certo. E este vídeo é um mergulho profundo nessa revelação espiritual que poucos conhecem, mas que transforma tudo. A verdade é que vivemos em um mundo que valoriza o barulho, a explicação, o discurso, a opinião constante. E é justamente por isso que muitos perdem batalhas espirituais importantes, porque não aprenderam o valor sagrado do silêncio. O silêncio, quando nasce da sabedoria, não é omissão. É arma, é escudo, é refúgio, é a trincheira onde o Espírito Santo atua em silêncio, enquanto o mundo grita. O silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras, mais eficaz do que qualquer justificativa, mais restaurador do que qualquer argumento. Neste vídeo, vamos juntos descobrir por que Deus às vezes fecha a nossa boca, por que Ele permite que sejamos ignorados, incompreendidos, até silenciados, não por castigo, mas por misericórdia. Vamos compreender por que Jesus, diante de Pilatos, permaneceu calado, mesmo tendo toda a verdade em suas mãos. Vamos entender o que a Bíblia diz sobre a unção de quem escolhe calar quando poderia gritar, esperar quando poderia agir, orar quando poderia reagir. E ao longo dessa jornada, você vai descobrir que há um segredo espiritual escondido na arte de não responder, de não retrucar, de não se justificar. Você aprenderá que há momentos em que sua voz precisa ser recolhida para que a voz de Deus possa ser ouvida dentro da sua casa, do seu casamento, da sua alma. Nos próximos minutos, revelaremos um dos segredos mais profundos da vida espiritual, como guardar a sua boca pode salvar relacionamentos, proteger seus filhos, restaurar sua fé e devolver a paz que você perdeu por causa de palavras precipitadas. Você vai descobrir que o silêncio não é vazio. Ele está cheio de revelações que o céu só entrega aos que sabem esperar. Agora, antes de começarmos, escreva nos comentários com fé a frase: Senhor, ensina-me a calar. Essa frase não é apenas uma declaração, é um compromisso espiritual, um ato de humildade, uma oferta dos teus impulsos à vontade divina. Comente agora como prova de que você está disposto a ser moldado por Deus. E se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora mesmo. Quando você clica em curtir, está obrigando o YouTube a levar essa mensagem para outras pessoas que precisam dela. Isso é evangelização. Isso é serviço ao reino. Se inscrever neste canal é mais do que seguir conteúdos. É fazer parte de uma comunidade que está crescendo em fé, sabedoria e discernimento. Muitos irmãos e irmãs que nos assistem não têm uma igreja por perto. Este canal é a ponte entre eles e uma palavra que os sustenta. E você pode ser parte disso. Pense por um instante. Quantas vezes sua vida teria sido diferente se você tivesse ficado em silêncio por 1 minuto a mais? Quantas vezes você se arrependeu do que disse, mesmo tendo razão? Pois hoje, Deus quer restaurar sua alma através da sua boca. Não pela força das suas palavras, mas pela sabedoria do seu silêncio. E fique até o fim deste vídeo, pois o ensinamento 8 pode ser a chave para destrancar uma bênção que está travada na sua vida há muito tempo. E agora, respire fundo. Deixe tudo de lado. Feche as portas da distração. Porque o que Deus vai te ensinar hoje pode mudar sua forma de falar, e principalmente, sua forma de calar. Vamos começar. 1. Moisés diante do Mar Vermelho, quando o silêncio é obediência. Imagine o povo de Israel acampado à beira do Mar Vermelho, com o exército de Faraó se aproximando furiosamente por trás. Era o tipo de situação em que tudo dentro de nós gritaria por respostas, explicações, justificativas, reações desesperadas. O povo reclamava, gritava, murmurava contra Moisés, contra Deus, contra o destino. E o que fez Moisés? Disse algo que atravessa os séculos com uma força avassaladora: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo, capítulo 14, versículo 14.
O silêncio, aqui, não foi um ato de covardia. Foi um ato de fé. Moisés, inspirado por Deus, revelou ao povo que havia momentos em que a maior demonstração de confiança não era fazer ou falar algo, mas calar-se e esperar. Quantas vezes, na sua vida, você também já se sentiu encurralado, pressionado por todos os lados, com pessoas te cobrando respostas, decisões, atitudes, e você simplesmente não sabia o que dizer? A palavra nos mostra que existe um tipo de vitória que não é conquistada com argumentos nem com força humana, mas com a submissão interior. E essa submissão se expressa muitas vezes pelo silêncio. Quantas batalhas na sua casa, no seu casamento, entre seus filhos, nas suas amizades, poderiam ter sido evitadas se você tivesse se calado por mais um instante? Não porque você estivesse errado, mas porque ainda não era o tempo certo para falar. Deus, ao conduzir o povo para aquele beco sem saída aparente, não estava punindo. Estava ensinando. O silêncio era a preparação para o milagre. Quando Moisés declara que o Senhor pelejaria por eles, ele está nos ensinando que há guerras que só podem ser vencidas quando deixamos de lutar com a boca e passamos a lutar com a alma em silêncio. E esse é um princípio espiritual esquecido por muitos. A voz de Deus é mais clara quando a nossa se cala. O mar só se abriu quando a fé foi maior do que o pânico, e o silêncio maior do que o barulho da multidão. Quantas vezes Deus já quis abrir caminhos na sua vida, mas suas palavras ansiosas, impacientes, críticas ou defensivas bloquearam a ação dele. Palavras que não foram consultadas em oração. Frases lançadas por impulso, tentando resolver com argumentos aquilo que só o céu poderia resolver com milagres. Moisés não tentou convencer o povo. Ele não respondeu às críticas com outras críticas. Não discutiu. Ele falou uma única frase, clara, firme, serena, e depois, esperou. O verdadeiro líder espiritual é aquele que fala no tempo certo e cala no tempo de Deus. E é isso que o Senhor quer te ensinar hoje. Existem respostas que só o céu pode dar, e você precisa sair do caminho para que ele fale. Às vezes, ao insistirmos em dizer o que sentimos, estamos atrapalhando o que Deus está tentando mostrar. E isso vale para toda situação, uma briga conjugal, uma discussão familiar, uma crise emocional, uma decisão profissional. Não se trata de se anular. Trata-se de discernir quando é você quem deve agir, e quando é Deus quem vai intervir. Agora eu te convido a refletir. Qual é o seu mar vermelho neste momento? Onde você está tentando falar alto para resolver algo que precisa de silêncio e fé? A resposta talvez não venha com barulho, mas com entrega. E a entrega começa por fechar os lábios, para abrir o coração. 2. A queda dos muros de Jericó, quando o silêncio prepara o terreno da vitória. Quando o povo de Israel se aproximou da cidade fortificada de Jericó, esperava-se um ataque, um cerco, um confronto armado. Afinal, as muralhas de Jericó eram imensas, impenetráveis, símbolo de resistência absoluta. E o que Deus ordena a Josué? Que o povo marchasse em silêncio ao redor da cidade durante 6 dias. Nenhuma palavra, nenhum grito, nenhum som de voz. Apenas passos, obediência e espera. No 7º dia, após completar 7 voltas, os muros cairiam ao som das trombetas e do grito final de vitória. Mas, antes do som, houve silêncio. Antes da queda, houve contenção. Antes da conquista, houve disciplina. E aqui está uma revelação profunda. Deus não derruba muralhas com barulho precipitado. Ele as derruba com silêncio obediente. O povo poderia ter duvidado. Poderia ter murmurado. Poderia ter gritado de ansiedade ou desespero ao ver que nada acontecia dia após dia. Mas o silêncio, nesse caso, foi parte da estratégia espiritual. Foi uma forma de forjar a fé coletiva, de preparar os corações, de demonstrar que as vitórias mais impressionantes da vida não vêm por força humana, mas pela direção divina, e essa direção exige escuta e submissão. Quantas muralhas ainda estão de pé na sua vida porque você tem falado demais? Quantas vezes Deus te mandou esperar, mas você interrompeu o processo com críticas, queixas, justificativas ou conselhos mal colocados? Há relacionamentos que não são restaurados porque queremos resolver no grito o que só pode ser vencido com oração em silêncio. Há portas que continuam fechadas porque, em vez de obedecer em quietude, escolhemos pressionar Deus com nossas palavras. E o céu não se curva à ansiedade. Ele se move pela fé. Jericó nos ensina que há uma sequência divina para a vitória. Primeiro o silêncio, depois a obediência persistente, por fim a explosão do milagre. É necessário calar para ouvir a direção.
É necessário conter-se para que o Espírito Santo encontre espaço para agir. O barulho interior, muitas vezes, é maior que o exterior, e Deus precisa nos conduzir por caminhos silenciosos para que sejamos quebrados por dentro antes que Ele quebre as muralhas por fora. Imagine se o povo tivesse rompido o silêncio no terceiro dia por impaciência. Ou se alguém dissesse em voz alta: "Isso não faz sentido." Jericó não teria caído, porque a obediência parcial não move o céu. E o silêncio ordenado é um teste de fidelidade, de domínio próprio, de fé madura. É nesse silêncio que Deus observa se confiamos mais na sua voz do que nas nossas palavras. Você já parou para pensar que há muros na sua casa, no seu trabalho, na sua vida interior, que só vão cair quando você parar de falar e começar a andar em silêncio na presença de Deus? Quando você parar de explicar, discutir, tentar convencer, e começar a apenas marchar com constância, oração e reverência. Jericó é a prova de que Deus age enquanto você cala, que Ele trabalha enquanto você espera, e que o silêncio não é um tempo perdido, mas um tempo sagrado onde a fé é lapidada e o milagre é preparado. Então, reflita: qual é o muro que você quer ver caindo? Está disposto a cercá-lo com silêncio obediente durante 7 dias, 7 semanas, ou o tempo que for necessário? Porque o som que derruba muralhas não nasce da voz humana. Nasce da aliança com o céu. 3. Maria, mãe de Jesus, quando o silêncio carrega o invisível de Deus. Se há uma mulher na história da fé cristã que tinha todas as razões do mundo para falar, explicar, justificar-se, essa mulher era Maria. Imagine ser uma jovem prometida em casamento, engravidar sem ter conhecido homem algum, e carregar em seu ventre aquele que seria o Filho do Altíssimo. Ela poderia ter defendido sua honra. Poderia ter enfrentado os que murmuravam pelas ruas. Poderia ter se explicado diante da família, diante de José, diante da sociedade. Mas não o fez. Ela escolheu o silêncio. E o silêncio de Maria foi mais eloquente do que qualquer discurso. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 19, a Escritura revela algo profundamente sagrado. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Esse versículo, aparentemente simples, contém uma das maiores lições espirituais da Bíblia. Maria não era passiva. Ela era profunda. Seu silêncio não era de medo, era de reverência. Era a forma que ela encontrou para processar o sagrado sem profaná-lo com palavras apressadas. Ela sabia que há verdades que o coração precisa digerir antes que a boca possa expressar. Enquanto o mundo exigia explicações, Maria preferiu recolher-se. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque entendia que as promessas de Deus não precisam ser defendidas. Elas se cumprem no tempo certo. E isso é uma lição poderosa para quem vive tentando justificar suas escolhas espirituais, sua fé, suas decisões guiadas pelo Espírito. Talvez você esteja vivendo algo que ninguém entende. Talvez estejam te julgando, zombando, acusando ou rejeitando. E você sente vontade de responder, de se explicar, de provar que está certo. Mas, como Maria, talvez Deus esteja te chamando a apenas calar, guardar e esperar o fruto aparecer. Maria calou quando José pensou em deixá-la. Calou quando deram à luz num estábulo. Calou quando Simeão profetizou que uma espada atravessaria sua alma. Calou quando perderam Jesus no templo. E calou também durante a crucificação, quando seu filho era torturado diante de seus olhos. Sua boca estava fechada, mas seu coração estava escancarado diante de Deus. Seu silêncio era um clamor profundo, uma intercessão sem palavras. E foi esse silêncio que a manteve de pé, enquanto tudo ao redor parecia ruir. A vida de Maria nos ensina que há mistérios que Deus deposita em nós e que não podem ser expostos antes da hora. Se você tentar explicar o que Deus está fazendo dentro de você para pessoas que ainda não têm maturidade espiritual, corre o risco de ser incompreendido, ridicularizado ou, pior ainda, desviado do seu propósito. O silêncio é o escudo dos que carregam o invisível. É o espaço onde Deus termina de escrever em nós o que o mundo ainda não está pronto para ler. Talvez hoje você esteja gestando algo. Um chamado, uma promessa, uma restauração. E talvez esteja lutando com o desejo de se justificar. Mas ouça, o fruto vai falar por você. Assim como o ventre de Maria cresceu e mostrou o que ela carregava, o que Deus está fazendo em você também será visível no tempo certo. Sua fé não precisa de aplausos. Precisa de raízes. E essas raízes crescem em silêncio. Maria não era fraca. Era sábia. E a sabedoria sabe calar. Sabe esperar. Sabe confiar. Que você, ao exemplo dela,
Aprenda a recolher-se quando o mundo quiser te empurrar para a exposição. Que você aprenda a confiar que, mesmo sem palavras, Deus sabe o que está fazendo dentro de você. E que você não precisa explicar o que o céu está revelando em segredo. Você não está sendo ignorado. Está sendo escondido por Deus, protegido em silêncio, guardado sob suas asas, para que no tempo certo, o mundo veja o que ele está gestando em você. 4. Jesus diante de Pilatos, quando calar é prova de realeza. O Messias, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, estava diante de Pilatos, o governador romano que poderia decidir sobre sua liberdade ou sua crucificação. Era o momento mais tenso da vida de Jesus, cercado por acusações, por mentiras, por gritos da multidão exigindo sua morte. A expectativa humana era de defesa. Esperava-se um discurso, uma argumentação, uma resposta que virasse o jogo. Mas Jesus permaneceu em silêncio. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 14 descreve com clareza: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra alguma, de modo que o governador ficou muito admirado. O silêncio de Jesus não foi covardia. Foi soberania. Ele não precisava provar nada a ninguém. Não tinha necessidade de convencer Pilatos, nem os sumos sacerdotes, nem a multidão. Seu reino não era deste mundo. E, por isso, ele escolheu calar. E aqui está um mistério que poucos compreendem. Quando você sabe quem é em Deus, você não precisa se explicar a todo momento. A verdadeira autoridade espiritual não se manifesta em longas justificativas, mas em posturas firmes, silenciosas e serenas. Jesus calou não porque estava indefeso, mas porque sabia que o plano de Deus estava se cumprindo, mesmo por meio do julgamento humano. Quantas vezes você já se viu diante de injustiças, acusações, críticas, julgamentos que ferem a alma? E quantas vezes, tomado pela dor, você tentou argumentar, explicar, defender-se, apenas para perceber que, quanto mais falava, menos era compreendido? É nesse ponto que a vida de Jesus nos ensina. Há situações em que o silêncio não é fraqueza, é discernimento. Calar não significa aceitar a injustiça como normal. Significa reconhecer que há momentos em que a nossa voz não será ouvida porque é a voz de Deus que precisa falar por nós. Jesus sabia que, no julgamento de Pilatos, sua missão não era convencer, era cumprir. E isso exige uma maturidade espiritual que vai além das emoções. Exige confiança plena no Pai. É possível que você esteja enfrentando um momento de julgamento, na família, no trabalho, até dentro da igreja. Pessoas te olhando com desconfiança, atribuindo a você intenções que você nunca teve, inventando histórias, te colocando em posição de vergonha. E o seu impulso é falar, se justificar, se defender. Mas e se Deus estiver te ensinando, como ensinou a Cristo, a calar com dignidade? Há momentos em que falar é interferência. Calar é obediência. E o silêncio, quando guiado pelo Espírito, tem um poder que nenhuma palavra alcança. Ele expõe a verdade no tempo certo e derruba acusações sem precisar gritar. Porque a verdade, quando vem de Deus, não precisa de eco humano. Ela se sustenta sozinha. A admiração de Pilatos pelo silêncio de Jesus revela outra verdade. O mundo não espera ver um cristão calado diante da afronta. Por isso, quando você se cala com fé, com domínio próprio, com reverência, você deixa o céu se mover por você, e o inimigo perde o poder de te manipular pelas emoções. Lembre-se, Jesus tinha todo o poder para calar os acusadores, mas escolheu calar a si mesmo. E ao fazer isso, ensinou que a verdadeira força não está na resposta, mas na entrega. Que você aprenda, com o Rei dos Reis, que calar, às vezes, é a maior prova de soberania espiritual. 5. Ana diante da acusação de Eli, quando o silêncio é sinal de confiança. Ana era uma mulher estéria, humilhada, incompreendida. Seu coração sofria diariamente por não poder gerar filhos, enquanto Penina, a outra esposa de Eucana, a provocava continuamente. Em meio à dor, Ana se apresenta diante do Senhor no templo, movida pela angústia, começa a orar em silêncio. Seus lábios se movem, mas não há som. Suas palavras são sussurros da alma. E é nesse momento de profunda entrega que ela é acusada injustamente pelo sacerdote Eli de estar embriagada. Imagine a cena, uma mulher quebrada por dentro, em oração sincera, sendo julgada por alguém que deveria compreendê-la. Em vez de se revoltar, de gritar, de se defender com fúria ou mágoa, Ana responde com doçura e humildade: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte,
mas derramei a minha alma perante o Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Essa resposta simples, calma e firme, contém um segredo espiritual grandioso. Ana não respondeu com revolta, porque sabia que Deus era sua testemunha. Ela não deixou que a ofensa humana contaminasse sua adoração. Seu silêncio anterior, seguido de uma explicação mansa, revela o poder da alma que confia mais no que o céu vê do que no que os homens pensam. E quantas vezes você já se sentiu como Ana, dobrando os joelhos em oração, buscando alívio, apenas para ser incompreendido pelos outros? Já aconteceu de sua dor ser julgada como exagero, de sua fé ser tratada com escárnio, de sua entrega ser confundida com fraqueza. Ana é o modelo de quem não responde ao julgamento com barulho, mas com serenidade. Ela não precisou provar sua espiritualidade. Apenas manteve-se em postura de reverência, e isso bastou para que Deus movesse o céu em seu favor. Depois dessa breve resposta, Eli reconhece o engano e a abençoa. E logo depois, Ana concebe Samuel, o profeta. Aqui está a revelação. Quando você cala no momento certo, Deus responde por você. E quando você confia que a sua oração tem mais peso do que as acusações humanas, o céu se abre. Há muitos que, como Ana, têm orado em silêncio por anos. Mães, esposas, pais, jovens, todos com lágrimas ocultas, com dores que ninguém entende. E o inimigo sempre tenta usar vozes externas para te fazer duvidar do valor da sua entrega. Mas hoje Deus quer te dizer: eu vejo o que os outros não veem. Eu ouço o que você diz sem som. Eu conheço sua alma, mesmo quando suas palavras falham. O silêncio de Ana não era vazio. Era carregado de fé. Cada lágrima, cada movimento dos lábios, cada batida do coração ecoava no trono de Deus. E a resposta não tardou. A mulher que era chamada de Estéria passou a ser mãe de um dos maiores profetas de Israel. E tudo começou com uma oração silenciosa. Talvez hoje você precise parar de tentar explicar sua dor aos outros e começar a derramar sua alma só diante de Deus. Talvez precise parar de pedir justiça em voz alta e começar a confiar que o juiz do céu já está escrevendo o final da sua história. O silêncio de Ana foi sua arma. Sua oração sem som, sua melhor resposta. E essa também pode ser a sua postura a partir de agora. 6. Neemias e a reconstrução silenciosa, quando o silêncio protege os planos de Deus. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, mas carregava no coração uma dor profunda. A cidade de Jerusalém estava em ruínas. Os muros caídos, os portões queimados, e o povo disperso e envergonhado. Seu chamado não foi anunciado com trombetas, nem revelado em público. Neemias chorou em silêncio. Aionou. Orou durante dias, guardando dentro de si a dor do seu povo e o propósito que Deus havia colocado em seu coração. E quando finalmente recebeu a permissão para voltar e reconstruir os muros, Neemias não contou a ninguém. Ao chegar a Jerusalém, durante os primeiros dias, não divulgou seus planos, nem reuniu multidões. Ele caminhou durante a noite, sozinho, examinando as muralhas destruídas, observando com discrição o tamanho do desafio. E a Escritura é clara: a ninguém declarei o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Neemias, capítulo 2, versículo 12. Neemias sabia que nem tudo que Deus nos revela deve ser imediatamente compartilhado. Há momentos em que o silêncio é a muralha que protege os sonhos do céu contra a crítica dos homens, contra a sabotagem dos invejosos, contra a precipitação dos impacientes. Há projetos que Deus planta no coração, mas que só florescem se forem cultivados no segredo. Neemias guardou o plano no silêncio até o momento exato em que o povo estava pronto para ouvi-lo, e, mais importante, para se unir a ele. E quantas vezes você já falou demais sobre o que Deus colocou no seu coração, em vez de apoio, recebeu zombaria, incredulidade ou até sabotagem? Há sonhos seus que talvez tenham sido destruídos porque foram expostos cedo demais. Porque foram compartilhados com pessoas que não tinham maturidade para compreendê-los. O silêncio, no tempo da preparação, é o escudo dos visionários. Neemias nos ensina que o discernimento começa com a boca fechada e o coração aberto. Ele não se antecipou, não agiu por impulso, não usou a emoção para se justificar ou como sinal de espiritualidade. Ele orou, vigiou e calou, até o momento certo de agir. E quando falou, sua voz tinha autoridade, porque vinha de um coração treinado na escuta de Deus. Você talvez esteja num tempo semelhante. Um tempo em que Deus está te revelando algo. Um novo caminho, um ministério, uma reconciliação, uma mudança. E você está ansioso para contar, explicar,
convencer os outros do que Deus está te pedindo. Mas escute, há coisas que ainda não devem ser ditas. O tempo da revelação não é o mesmo do plantio. Falar antes da hora pode expor o projeto a tempestades desnecessárias. Neemias não apenas protegeu o plano com silêncio. Ele também evitou conflitos desnecessários. Quando Sanbalate e Tobias tentaram interromper a obra com provocações, ele respondeu com poucas palavras, e depois voltou ao trabalho. Ele não entrou em discussões, não deu palco à oposição, não se desviou da missão. Porque quem conhece o propósito que carrega não perde tempo respondendo a quem não constrói. Essa é uma lição vital para os nossos dias. Você não precisa responder a todos. Não precisa explicar tudo. O tempo e os frutos falarão por você. Enquanto os outros falam, zombam ou te julgam, continue construindo em silêncio. E quando os muros estiverem de pé, todos verão que a mão de Deus estava contigo. Neemias é o exemplo do servo maduro. Aquele que entende que as maiores obras de Deus nascem no silêncio da alma e crescem protegidas por palavras não ditas. Que você aprenda, como ele, a guardar o que o Espírito te revelou, até que Deus mesmo te diga: agora fale, agora vá, agora mostre. 7. Davi e o silêncio diante de Saul. Quando não responder é sinal de honra e temor a Deus. Davi havia sido ungido rei por Samuel. Ele sabia que o trono de Israel era sua promessa, seu destino, seu chamado. Mas Saul ainda reinava, e, tomado de ciúme e medo, passou a perseguir Davi incansavelmente, tentando matá-lo em várias ocasiões. Davi foi traído, acusado, caçado como um criminoso. E mesmo assim, quando teve nas mãos a chance de responder com violência, de reivindicar seu direito, de se defender com as próprias forças, escolheu o silêncio e o respeito. Em 1 Samuel, capítulo 24, Davi encontra Saul em uma caverna. Saul está vulnerável, sem defesa. Era o momento perfeito para Davi se livrar do seu perseguidor e assumir o trono que já lhe havia sido prometido. Seus homens o incentivaram. Hoje é o dia em que o Senhor te entrega o teu inimigo. Mas Davi recuou. Em vez de atacá-lo, cortou secretamente um pedaço da capa de Saul, e depois declarou de longe: não levantarei minha mão contra o ungido do Senhor. O que Davi fez aqui foi grandioso. Ele venceu a batalha interior de querer se justificar, de querer resolver com as próprias mãos aquilo que só Deus poderia concluir com justiça e honra. Ele se calou para que Deus falasse por ele. Ele conteve o impulso de responder na mesma moeda e mostrou ao céu que estava pronto para o trono, porque quem não sabe calar diante da ofensa, não está pronto para liderar com sabedoria. Quantas vezes você se viu, como Davi, injustiçado? Alguém que te perseguiu sem motivo, que inventou mentiras, plantou intrigas, tentou manchar sua imagem. E tudo dentro de você queria reagir, mostrar provas, se defender, lutar pelo que era seu. Mas e se o céu estiver te pedindo hoje o mesmo que pediu a Davi? Calar, honrar, esperar. O silêncio de Davi não foi passividade, foi reverência. Ele sabia que, se assumisse o controle naquele momento, estaria usurpando o lugar de Deus como juiz. E ele não queria um trono obtido por força humana, mas pela mão do Altíssimo. E o mais impressionante é que, depois desse episódio, a consciência de Saul foi tocada. Ele reconheceu que Davi havia agido com justiça e chorou. Aqui está uma verdade: quando você cala com honra, Deus fala com poder. E quando você escolhe não responder às ofensas, o céu responde por você com favor, com paz, com autoridade. Davi nos ensina que não se trata de se omitir, mas de confiar no tempo e na justiça do Senhor. Ele esperou o tempo certo, e por isso o trono veio com legitimidade, com honra e com bênção. Hoje, talvez você esteja com a espada na mão, pronto para responder alguém, para colocar os pingos nos is, para mostrar que está certo. Mas e se essa caverna for o seu teste? E se Deus estiver observando o que você faz com o poder de reagir? E se o silêncio agora for o sinal que ele espera para te exaltar amanhã? Davi teve autoridade porque teve domínio próprio. Teve voz porque soube calar. Teve honra porque escolheu não manchar suas mãos para se justificar. E esse é o caminho do verdadeiro servo de Deus: calar quando o coração grita, esperar quando a justiça tarda, e confiar que o céu nunca se atrasa. 8. Jesus e a mulher adúltera. Quando o silêncio desarma o julgamento. Os escribas e fariseus trouxeram até Jesus uma mulher flagrada em adultério. O objetivo deles não era buscar justiça, mas armar uma cilada contra o mestre. Colocaram a mulher no centro da roda, exposta, humilhada, em risco de morte. Perguntaram a Jesus: Mestre,
Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos mandou apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Era uma armadilha. Se ele concordasse com a morte da mulher, estaria indo contra sua mensagem de misericórdia. Se absolvesse, estaria contrariando a lei de Moisés. Uma emboscada perfeita, aparentemente sem saída. E o que Jesus faz? Ele se inclina e escreve no chão. O silêncio de Jesus nesse momento é desconcertante. Ele não se precipita. Não responde com palavras imediatas. Não entra no jogo dos fariseus. Ele primeiro se cala. E esse silêncio gera tensão, desconforto, espera. Quando finalmente fala, sua única frase ecoa como uma sentença divina. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. João, capítulo 8, versículo 7. E um a um, dos mais velhos aos mais jovens, foram deixando as pedras e se retirando. O silêncio de Jesus desarmou a hipocrisia. A pausa estratégica criou um espaço para que a consciência falasse mais alto que a lei. Ele não salvou a mulher com argumentos. Salvou-a com silêncio, discernimento e uma única frase cheia de poder. Quantas vezes você já foi provocado a responder imediatamente? Já sentiu o desejo de reagir, de se defender, de rebater, de atacar? E quantas vezes esse impulso só agravou a situação? A sabedoria de Jesus nos mostra que a resposta mais poderosa, muitas vezes, nasce depois do silêncio. Porque o silêncio dá espaço para que o Espírito Santo traga discernimento. Ele nos impede de agir pela carne e nos ajuda a agir com autoridade celestial. Jesus não ignorou o pecado da mulher, mas também não permitiu que a justiça fosse usada como pedra para matar. Ele restaurou sua dignidade sem romper a verdade. E isso só foi possível porque ele não se apressou em falar. O silêncio preparou o solo para que a graça triunfasse. Hoje, você pode estar lidando com acusações, conflitos, armadilhas emocionais ou espirituais. Pessoas que te colocam contra a parede esperando uma reação. Talvez até dentro da sua própria casa, ou no trabalho, ou entre irmãos na fé. E o que o céu te pede não é um discurso perfeito. É uma pausa, um gesto de sabedoria, um momento de silêncio onde o Espírito Santo pode te mostrar o que dizer, ou se deve dizer algo. Jesus nos ensina que responder sem discernimento é risco, mas calar com sabedoria é proteção. A mulher adúltera teve sua vida restaurada porque o Filho de Deus soube esperar o momento certo para falar. E você também pode transformar situações tensas em caminhos de restauração se aprender a agir como ele. O silêncio de Jesus não foi vazio. Foi carregado de compaixão e verdade. E é esse tipo de silêncio que o mundo precisa ver em nós. Um silêncio que não é omissão, mas autoridade espiritual. Um silêncio que não se intimida, mas escuta o céu antes de responder à terra. 9. Elias no Monte Horeb, quando o silêncio revela a voz de Deus. Elias era um profeta ousado. Confrontou reis, desafiou falsos profetas, invocou o fogo do céu. Era um homem de ação, de autoridade, de palavras que moviam os céus. Mas depois de um grande confronto espiritual contra os profetas de Baal, Elias se viu perseguido por Jezabel e mergulhado em profundo desânimo. Fugiu para o deserto, desejando a morte, esgotado, emocionalmente vazio. E é nesse estado que Deus o leva ao Monte Horeb, para uma experiência que mudaria completamente sua percepção da presença divina. No monte, Elias se esconde em uma caverna. E então, Deus lhe diz: sai e ponte neste monte perante o Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Elias obedece. E ali, diante de si, vem manifestações poderosas, um vento forte que despedaça montanhas, um terremoto, um fogo, mas em nenhuma delas estava o Senhor. E depois de tudo isso, vem um sussurro suave e delicado. E foi nesse silêncio profundo, nesse murmúrio quase imperceptível, que Deus se revelou. Esse momento é uma virada espiritual. Elias, que estava acostumado ao estrondo das ações proféticas, ao confronto e ao clamor, agora precisa reaprender a ouvir a Deus. E Deus o ensina que o verdadeiro discernimento espiritual não nasce no barulho do mundo, mas no silêncio da alma. A voz de Deus pode ser forte, sim, mas muitas vezes ela escolhe se manifestar como um sopro, um chamado silencioso que só quem está calado por dentro é capaz de ouvir. Quantas vezes, como Elias, você também já se sentiu cansado? Já quis desistir porque ninguém te ouve, porque sua oração parece não ter efeito, porque as lutas se acumulam e sua força parece acabar? E quantas vezes você já esperou por um sinal grandioso de Deus, uma resposta clara, um milagre evidente,
mas tudo o que recebeu foi silêncio. O Monte Horebe nos ensina que o silêncio de Deus não é ausência. É preparação. Ele não responde no barulho das emoções. Ele espera que o coração se acalme, que a mente se esvazie, que a alma se renda. Só então ele sussurra. E quando o sussurro vem, ele carrega mais poder do que 1000 trovões. Elias foi transformado por aquele momento. Não recebeu uma revelação estrondosa, mas um redirecionamento. No silêncio, Deus lhe deu nova missão, novo ânimo, novo propósito. E é isso que ele deseja fazer com você também. Mas para isso, você precisa aprender a calar. Calar o medo, a ansiedade, a necessidade de respostas imediatas. Calar o barulho das vozes externas que dizem o que você deve fazer. Calar os ruídos internos da insegurança e da cobrança. E então, ouvir. Deus continua falando. Mas ele não grita. Ele sussurra. E só os que silenciam por dentro conseguem ouvir. Só os que param de falar o tempo todo conseguem escutar o que realmente importa. O silêncio de Elias no Monte Horebe foi a porta de entrada para uma nova estação em sua vida. E talvez, neste exato momento, Deus esteja esperando apenas que você pare, que você respire, que você se cale, para então poder te dar a direção que você tanto busca. Lembre-se, nem sempre Deus virá no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Às vezes, Ele virá como um sopro suave, e esse sopro pode ser a cura que a sua alma precisa. 10. O fruto do Espírito e o domínio da língua, quando o silêncio é maturidade espiritual. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo nos apresenta o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Entre todas essas virtudes, há uma que sustenta as demais, o domínio próprio. E talvez não haja lugar onde esse fruto se manifeste de forma mais evidente do que no uso da nossa língua. A forma como falamos, como reagimos verbalmente, como usamos ou guardamos nossas palavras, revela o quanto o Espírito tem liberdade de agir em nós. O silêncio, nesse contexto, não é apenas ausência de fala. É a presença do Espírito controlando os impulsos da carne. É a escolha consciente de não responder quando se está ferido, de não argumentar quando se está certo, de não corrigir quando não é o tempo. O domínio da língua é uma das maiores expressões de maturidade espiritual e também uma das mais difíceis de cultivar, porque exige renúncia constante. Tiago, irmão de Jesus, alerta com severidade: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Mais adiante, ele compara a língua a uma pequena chama que pode incendiar uma floresta inteira. Uma palavra dita fora do tempo, um comentário impensado, um desabafo carregado de mágoa, tudo isso pode destruir em segundos o que levou anos para ser construído. E é por isso que o silêncio, quando vem do Espírito, é proteção. Não se trata de ser frio, omisso ou indiferente. Trata-se de ser sábio, temente e guiado. O verdadeiro cristão aprende que há guerras que não se vencem com voz alta, mas com oração em voz baixa. Que há momentos em que calar é mais eficaz do que falar. E que a autoridade espiritual não se conquista com discurso, mas com presença, uma presença moldada pela paz que excede todo o entendimento. Quantas vezes você já sentiu vontade de corrigir alguém? Talvez seu filho, seu cônjuge, um amigo, um colega de ministério, mas sabia, no fundo da alma, que não era o momento. E quantas vezes ignorou esse sinal interior, mesmo falando a verdade, causou mais afastamento do que transformação. A verdade precisa ser santificada pelo tempo de Deus. A sabedoria não é apenas saber o que dizer, mas saber quando, como isso deve ser dito. O Espírito Santo deseja te conduzir a esse lugar de autocontrole, onde suas palavras serão medidas, filtradas, refinadas, e seus silêncios, ungidos. Porque a unção no silêncio, a cura no silêncio, a reconciliação no silêncio. O silêncio do justo é uma pregação que o céu entende e que o inferno teme. Mas isso só é possível quando há rendição. Quando entregamos nossa boca ao Espírito e dizemos: Senhor, guarda os meus lábios. Ensina-me a calar. Não para sufocar a verdade, mas para preservá-la até que possa ser liberada com sabedoria. Não para se omitir, mas para agir com precisão espiritual. Se você deseja alcançar maturidade na fé, comece pela boca. Peça ao Espírito que te ensine a ouvir mais, a falar menos, a escolher melhor cada palavra.
E quando não houver paz no coração para dizer algo, não diga. Espere. Ore. Recolha-se. Porque quem é guiado pelo Espírito não fala por impulso, fala por missão. E quem cala por sabedoria, fala com poder. Conclusão: o silêncio que guarda a alma e libera a voz de Deus. Se você chegou até aqui, saiba que você não é como a maioria. Poucos têm a maturidade espiritual, a disciplina e a fome por Deus que você acabou de demonstrar ao permanecer nesta jornada até o final. Isso revela que há algo diferente em você. Um desejo profundo de crescer, de amadurecer, de transformar a sua maneira de viver a fé. E isso, aos olhos do céu, é precioso. Porque os que ouvem até o fim são aqueles que realmente estão prontos para viver algo novo. Hoje você aprendeu que o silêncio não é fraqueza. Pelo contrário, é força controlada, sabedoria em forma de atitude, obediência que protege e prepara. Aprendeu que o silêncio de Moisés permitiu que Deus abrisse o mar. Que o silêncio de Josué derrubou os muros de Jericó. Que o silêncio de Maria gestou o Salvador. Que o silêncio de Davi preservou sua honra. Que o silêncio de Jesus diante de Pilatos revelou sua realeza. Que o silêncio de Elias abriu caminho para a voz de Deus. E que o silêncio da sua boca pode ser, a partir de hoje, o maior escudo da sua alma. Não se trata de calar para fugir, mas de calar para discernir. De calar para orar. De calar para proteger a promessa. O Espírito Santo te trouxe até aqui para te mostrar que o controle da língua não é apenas um traço de personalidade. É um fruto do céu. É um sinal de que o reino de Deus está governando dentro de você. Por isso, eu quero te convidar a dar um passo além. Se essa mensagem tocou sua alma, escreva agora nos comentários a frase: Senhor, guarda a minha boca e governa meu coração. Essa frase será o selo espiritual de tudo que você viveu neste vídeo. Quando você escreve, você firma um pacto. Você se expõe ao céu com humildade. Você convida o Espírito Santo a agir em áreas que antes estavam dominadas por impulsos. E eu estarei orando por cada pessoa que deixar essa frase aqui. Porque eu creio que esta é uma geração que será marcada pelo som do Espírito e não pelo ruído das emoções. Agora, se este vídeo falou com você, não guarde isso apenas para si. Envie-o a alguém que você ama. Compartilhe no grupo da família, no grupo da igreja, com aquela amiga que está lutando para manter a paz dentro de casa, com aquele irmão que vive se culpando por palavras ditas no calor do momento. Este vídeo pode ser um divisor de águas para vidas que estão perdendo batalhas por não saberem quando calar. Se você ainda não está inscrito neste canal, eu preciso te dizer algo importante. Você pode estar perdendo os sinais que o céu está tentando te enviar. Este canal é mais do que conteúdo. É um lugar de encontro espiritual, de revelações, de cura interior. Muitas pessoas que nos acompanham não têm uma igreja por perto. Aqui, elas encontram consolo, direção e alimento para a alma. E se você ainda não faz parte disso, talvez esteja perdendo o que Deus preparou como resposta para suas orações. Mas se você já é inscrito, sinta-se orado. Você está sustentando uma missão que está alcançando vidas onde o templo físico não chega. A vida espiritual não se vive apenas aos domingos. Ela se constrói nos detalhes, nos gestos, nos silêncios. Cada vídeo, cada oração, cada reflexão que você assiste aqui é uma peça que o céu está usando para reconstruir sua vida. Então ative o sininho. Esteja com a gente em cada passo. Porque o que Deus começou hoje, Ele vai continuar. Antes de ir, faça algo profético, feche os olhos, respire fundo e permaneça em silêncio por alguns minutos. Deixe a música tocar. Deixe que o Espírito Santo fale com você sem ruído, sem pressa. Apenas sinta. Apenas ouça. E quando sentir que é hora, eleve uma oração de gratidão ao Senhor. Não peça nada. Apenas agradeça. Porque o silêncio também é louvor. E há momentos em que a maior adoração é o descanso da alma que confia. Não interrompa este momento. Não pause o vídeo ainda. Fique até o último acorde. Porque há uma paz que só desce no fim. Há uma voz que só se ouve quando tudo mais se cala. E se hoje você aprendeu algo que pode mudar a sua vida, cale a boca. Mas abra o coração. Porque agora, é Deus quem quer falar com você.